Você sabia do tesouro perdido do Japão Imperial? Para explicar isso, teremos que voltar às guerras travadas pelo Império Japonês. No final do século XIX, o Japão deu um salto inesperado. Em poucas décadas, passou de um país isolado e feudal, onde samurais ainda existiam, para uma potência militar moderna. E esse salto não foi pacífico. Foi construído à base de guerras, sangue e ambição imperial. Tudo começou com uma mudança radical, a restauração Meiji, em 1868. O Japão percebeu que, se quisesse sobreviver no mundo dominado por potências coloniais, teria que se modernizar. E rápido. Em menos de 30 anos, o país construiu uma indústria militar, adotou táticas ocidentais, navios de guerra, fuzis modernos e, mais importante, uma nova visão de mundo. Seu primeiro grande teste foi contra a China, que na época era vista como o gigante adormecido da Ásia. O Japão atacou com o pretexto de proteger a Coreia, que era um reino tributário da China. Mas no fundo, era uma luta por influência regional. E o Japão venceu com facilidade. O resultado foi chocante para o mundo. Um país asiático, pequeno e recém-moderno, derrotava uma das civilizações mais antigas do planeta. A China foi obrigada a ceder Taiwan e pagar uma enorme indenização. Foi aí que o Japão percebeu: a guerra dava lucro e prestígio. Poucos anos depois, o Japão desafiou um inimigo ainda maior, a Rússia czarista. Os dois países disputavam influência na Manchúria e na Coreia. O mundo esperava que a Rússia esmagasse o Japão. Mas não foi o que aconteceu. O Japão surpreendeu o planeta mais uma vez. Com táticas modernas e ataques ousados, como o bombardeio surpresa à frota russa em Port Arthur, o Império Japonês venceu no mar e em terra. Foi a primeira vez na história moderna que uma potência europeia foi derrotada por um país asiático. Essa vitória colocou o Japão definitivamente no mapa das grandes potências militares do século XX. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão entrou do lado dos aliados, mas seu envolvimento foi mais estratégico do que bélico. Aproveitou a oportunidade para tomar colônias alemãs no Pacífico e na China. Saiu da guerra mais rico, com novos territórios, e quase sem perdas. Mas a verdadeira ambição do Japão era expandir sua zona de influência sobre toda a Ásia. Sem falar que em 1937, o Japão voltou com tudo contra a China. E dessa vez, o conflito foi ainda mais brutal. Milhões de civis chineses morreram. Um dos episódios mais chocantes da história foi o massacre de Nanquim, em que tropas japonesas invadiram a cidade e cometeram atrocidades indescritíveis, assassinatos em massa, situações coletivas com mulheres e enfim temos um vídeo do canal sobre isso. Você pode assistir aqui em cima. A guerra contra a China virou uma guerra total. Mas o Japão não recuou. Pelo contrário, decidiu ir mais longe. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão não era apenas uma potência militar. Era um império em expansão, movido por uma ideologia de supremacia, com o objetivo claro de dominar a Ásia sob o que chamavam de esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Mas por trás dos discursos patrióticos e da honra dos samurais, havia outra realidade mais obscura, um império que saqueava sistematicamente os territórios ocupados, acumulando uma riqueza incalculável à base de pilhagem e destruição. De 1937 em diante, quando invadiu a China, até os anos finais da guerra, o Japão roubou toneladas de ouro, joias, artefatos religiosos, obras de arte e dinheiro de países como China, Coreia, Filipinas, Birmânia, Malásia e Indonésia. Essa pilhagem foi meticulosa, planejada, e contava com o apoio direto do alto escalão do governo imperial, inclusive membros da família real japonesa. Mas em 1944, o jogo virou. Com os Estados Unidos avançando no Pacífico, ilha por ilha, e os soviéticos se preparando para entrar na guerra contra o Japão, os líderes militares sabiam que a derrota era apenas questão de tempo. E então, foi tomada uma decisão sombria e estratégica: esconder o tesouro. O destino escolhido foi as Filipinas, então ocupadas pelo Japão. O arquipélago tinha geografia perfeita para esconder qualquer coisa: selvas densas, cavernas naturais, minas de ouro abandonadas e uma vasta rede de túneis. Segundo diversos relatos, o general Tomoyuki Yamashita,
herói da campanha na Malásia, foi encarregado da missão de enterrar o tesouro em locais secretos e altamente protegidos. Mas quem foi Yamashita? Para entender o mistério do tesouro escondido, a gente precisa falar de Tomoyuki Yamashita, o general que, segundo a lenda, orquestrou o sumiço da maior fortuna escondida da Segunda Guerra Mundial. Yamashita não era qualquer militar. Ele ficou conhecido como o Tigre da Malásia, por causa da sua impressionante vitória sobre os britânicos em 1942. Em apenas 70 dias, ele conquistou a Malásia e Singapura, uma das bases mais fortificadas do Império Britânico. Para muitos, aquilo foi um feito inacreditável, uma demonstração brutal de estratégia militar e disciplina das tropas japonesas. Mas Yamashita não era só um comandante eficiente. Ele também era temido. Suas tropas foram acusadas de cometer atrocidades por onde passaram. Massacres, agressões e outros métodos cruéis, tudo isso teria acontecido sob seu comando, especialmente durante a ocupação das Filipinas. E foi exatamente nas Filipinas, no fim da guerra, que ele teria recebido a missão mais secreta de sua carreira: esconder o tesouro do Império Japonês. As histórias são impressionantes. Dizem que cerca de 175 túneis foram usados como esconderijo. As entradas foram seladas com concreto, algumas minadas com explosivos. Em certos casos, os próprios trabalhadores foram enterrados vivos para garantir que os segredos desaparecessem com eles. Uma crueldade típica do que foi o final desesperado do Japão Imperial. E assim, quando o Japão finalmente se rendeu em agosto de 1945, ninguém sabia ao certo onde estava a fortuna do Império. Mas a lenda já estava nascendo. Nos anos seguintes, caçadores de tesouro, desde simples aventureiros até ex-militares americanos, começaram a se mover nas sombras. Um dos casos mais famosos foi o de Rogério Roxas, um filipino que em 1971 afirmou ter encontrado uma das câmaras do tesouro em Baguio, ao norte das Filipinas. Ele disse ter visto um Buda feito de ouro maciço, além de caixas com barras de ouro e documentos japoneses. Mas poucos dias depois, agentes do governo filipino teriam invadido sua casa, confiscado tudo e o prendido. A história de Roxas ganhou destaque internacional e foi parar nos tribunais dos Estados Unidos. A justiça americana chegou a reconhecer que ele havia descoberto algo valioso, e que o então ditador Ferdinand Marcos havia tomado posse do tesouro. O caso se arrastou por anos, e até hoje, ninguém viu oficialmente esse Buda de ouro. Enquanto isso, teorias mais sombrias começaram a surgir. Um livro explosivo chamado Gold Warriors, de Sterling e Peggy Seagrave, trouxe documentos e testemunhos afirmando que os Estados Unidos encontraram o tesouro no fim da guerra e o mantiveram em segredo. O objetivo? Criar um fundo clandestino para financiar a luta contra o comunismo durante a Guerra Fria. Segundo os autores, parte desse ouro estaria guardado em bancos suíços, ou usado para comprar lealdades políticas pelo mundo. Oficialmente, o tesouro de Yamashita nunca foi reconhecido. Mas ao longo das décadas, expedições particulares continuaram acontecendo nas Filipinas. Escavadeiras, sensores de solo, mapas antigos e até médiums foram usados para tentar encontrar o ouro perdido. Alguns afirmam ter encontrado restos de caixas, moedas, ou vestígios de túneis selados, mas até hoje, nada definitivo foi revelado ao público. A essa altura, o tesouro de Yamashita é mais do que um monte de ouro enterrado. Ele é um símbolo, o último suspiro de um império que preferiu esconder sua fortuna do que entregá-la aos vencedores da guerra. E talvez, o maior mistério da Segunda Guerra Mundial não esteja nos campos de batalha, mas sim embaixo da terra, aguardando quem tiver coragem ou sorte de encontrá-lo. Já que com a rendição incondicional, o Japão perdeu todas as suas colônias. O imperador, antes visto como um ser divino, teve que declarar publicamente que não era um deus. O exército foi dissolvido. O país foi ocupado pelos Estados Unidos e reconstruído sob novas bases democráticas. O império que havia se construído com sangue, espadas e navios de guerra desapareceu em um piscar de olhos. Os segredos de onde todo o tesouro estaria escondido foi embora com o fim do império. Esse tesouro por muito tempo foi visto como uma das várias conspirações da Segunda Guerra Mundial. Você sabia disso? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos.
Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!